Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Tem um chat aqui que eu acho que é muito importante pra gente pontuar, porque eu senti muito isso na ida e, cara, comentei muito também durante a nossa transmissão, que é o Wellington sobrecarregado. O Wellington, acho que no jogo de ida, principalmente no começo do jogo, era o Vitinho, que é um grande lateral, consegue acelerar o jogo fechando nele. Luiz Henrique e o Savarino, percebendo isso de forma inteligente, começou a vir. Então eram três em cima do Wellington e do Sabino fechando a marcação, que aí para mim fez mais sentido ele ter o Sabino pronto para essa partida. Eu acho que o ponto, que no caso foi o William no jogo de ida, vai precisar acompanhar muito mais esse ataque do Botafogo, porque senão vai ficar em cima do Wellington. E assim, claro que é chato falar isso, é chato digerir para algumas pessoas isso, mas assim, o jogo de ida, vários lances ali, acho que foi mais sorte que juízo. Acho que São Paulo teve chances ali que, assim, claro, o time do Botafogo talvez eu quero crer que é sorte de campeão, sabe? Porque são lances que em outros momentos, talvez num jogo de Brasileirão, teria entrado os gols perdidos do Gabi, Botafogo, né? Então, eu vou acho te falar um que negócio, tem que cara. ficar atento para isso, né? Vou te falar um negócio. No jogo da semana passada, se o Botafogo faz o primeiro gol, ia ser uns 4-0. Porque até o São Paulo entender o que estava acontecendo, ia tomar uns 3, 4 gols. Pode ter certeza, cara. É que aí o time deles começa a não fazer gol, começa a criar ansiedade, não sei o quê, a coisa mudou de figura. Se sai o primeiro gol ali logo com 5, 10 minutos, quando eles começaram a apertar, cara, eu acho que ia ser igual foi contra o Inter agora no final de semana. O time já estava com o meio de campo perdido. Não sei se o Zubeldia ia conseguir mexer rapidamente. Ele mostra que não, né? Ele demora bastante para mexer. E eu imagino que se o São Paulo tivesse tomado o primeiro gol ali, a coisa ia ficar feia, cara. Exato. Tô de acordo com você e acho que o Wellington vai precisar desse apoio. E aí acho que faltou um meia para fechar junto com ele ali. E aí acho que não é característica nem do Bobadilha, que é um cara que consegue jogar mais de cabeça erguida olhando para frente. E eu acho que não é um jogo pro Bobadilha. De novo, reitero aqui, eu particularmente entraria em campo com Santiago Longo. Eu faria Luiz e Santiago Longo, porque o São Paulo consegue ganhar a segunda bola com Santiago Longo. Acho que ele ajuda mais que isso e fechar a marcação. Para a segunda etapa, coloca o Bobadilha, coloca todo mundo, coloca André Silva, coloca o time para partir para cima para buscar o gol. Mas eu entraria em campo amanhã com Santiago Longo. Você acha que é loucura, Nick, achar que o Santiago Longo pode ajudar num jogo importante, entrar cru assim e ajudar tanto no jogo importante? Cara, é bonito de ver quanto você gosta do Longo e eu concordo com você nesse ponto, né? Eu acho que é um Você é o cara seu que canalha. eu acho que é um cara que conseguiria preencher mais o meio de campo, mas a gente não viu ele jogando ainda, né, cara? É difícil imaginar que ele vai entrar num jogo desse. Pode ir muito bem, mas de repente pode comprometer. O Bobadilha, por exemplo, na seleção paraguaia contra o Brasil, ele jogou pra cacete, cara. Jogou muita bola ali no meio de campo, ele tomou conta. Eu acho que esse último jogo contra o Inter, a gente ficou com uma impressão ruim do Bobadilha e do Marcos Antônio, porque nenhum dos dois é primeiro volante. Cara, olha o time que o Zubeldia colocou contra o Inter. Igor Vinícius e Michel Araújo nas laterais, dois laterais que não marcam praticamente nada. No miolo de zaga, Ferrarese e Juan, dois caras que nunca tinham jogado juntos. E a dupla de volantes com Marcos Antônio e Bobadilha, sem nenhum primeiro volante. Quem que marca nesse time, bicho? E aí na frente, Lucas, Luciano, André Silva. Quem mais que tava? Não lembro quem era o outro. Pelo Lucas pela direita. O Eric pela direita. Eric pela direita. Eric, Lucas exatamente pela o esquerda. Eric. Então, assim, quem que marcava nesse time? O São Paulo até teve os 15 primeiros minutos muito bons, poderia ter feito 2 gols, inclusive, e depois foi totalmente dominado. E o Zubeldia viu o Inter dominando o São Paulo a partir do minuto 15 do primeiro tempo e não fez nada. Tomou um gol, foi para o intervalo, não mudou ninguém, aí tomou 2, 3, poderia ter tomado até mais. Né? Então, por que eu estou fazendo essa comparação em relação ao jogo que foi contra o Inter para o jogo do Botafogo? Porque a gente ficou com essa impressão do Marcos Antônio e do Bobadilha, porque os dois tinham que marcar ali o Alan Patrick, os jogadores de meio do Inter, e não é a característica deles. Então, acho que se fosse o Luiz Gustavo ou o Santiago Longo como parceiro deles, eles teriam jogado melhor. O Marcos Antônio jogou pra cacete contra o Cruzeiro, do lado do Santiago Longo, que é o primeiro volante que dá mais
possibilidade do Marcos Antônio sair com a bola, que é o que ele gosta de fazer. Então, uma opção, se fosse jogar, por exemplo, o Luiz Gustavo e o Santiago Longo, seria fazer o tripé de meio de campo, como eu falei. Você poderia colocar o 4-1-4-1, poderia colocar uma linha de 4, aí dá para jogar o Rafinha na lateral direita, você poderia colocar só o Santiago Longo como primeiro volante, e na frente dele Luiz Gustavo e Marcos Antônio, ou Luiz Gustavo e Bobadilha, por exemplo, e aí sim você joga o William Gomes aberto pela direita, o Lucas aberto pela esquerda, vice-versa, e o Calleri só de homem centralizado. Dá para fazer dessa forma também com tripé de meio de campo. O problema é que os jogos em que o Zubeldia colocou o tripé de meio de campo, São Paulo não foi bem, isso lá contra o Vasco, contra o Cuiabá, e depois disso ele nunca mais repetiu. Então, assim, alternativas tem. O que o São Paulo não pode fazer é deixar o meio de campo despovoado e espaçado, como foi no primeiro jogo e também nesse contra o Inter, e a gente foi completamente dominado. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!